Trabalho realizado pelos alunos do primeiro período de Ciências Biológicas da UFMG. Os dinossauros ainda vivem entre nós? Bom, para qualquer espécie, a evolução não é linear, mas sim uma série contínua de uma árvore bastante ramificada. Genoma, comportamentos durante a vida e o meio ambiente reúnem-se para construir o que chamamos de evolução. Ao longo da jornada, algumas sinalizações podem ser marcadas no registro fossilífero. Evidências de outras mudanças provêm da atual distribuição geográfica, anatomia, fisiologia e dos padrões comportamentais das espécies atuais. Nesse vídeo abordaremos, então, etapas do surgimento das aves modernas que se refletiram no registro fóssil. Dentro de um grupo de dinossauros bípedes, surgiu o grupo que deu origem às aves. Os terópodes, e em sua maioria carnívoros, fazem parte do grupo de dinossauros mais famosos, como o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o Espinossauro. Nenhum deles, no entanto, voava, ao contrário dos Pteranodontes, que era um grupo que voava assim como as aves modernas, mas não apresentava parentesco com elas. Essas características foram desenvolvidas independentemente do grupo originário das aves. Isso é um exemplo de convergência evolutiva, que significa que os pteranodontes seguiram um caminho evolutivo muito diferente das aves e obtiveram o mesmo resultado. Nessa imagem do cladograma, podemos observar as características adquiridas através do tempo, e também todas as espécies que contribuíram para a formação do que hoje apresentam as aves. Vemos aqui que quanto mais o tempo se passava, mais características eram adquiridas. Agora falarei um pouco das aves de transição. Essas são algumas espécies e suas características que contribuíram para exemplificar o parentesco das aves com seus ancestrais dinossauros. Protoaves. A protoaves, ela tem escasso registro fóssil, viveu na América do Norte mais ou menos 225 milhões de anos atrás. Da mesma forma que as aves modernas, elas apresentavam pescoços longos e várias vértebras heterocélicas que foram desenvolvidas para compensar a ausência de mãos. Isso também permitia que a cabeça e o bico se movessem em todas as direções. A cauda era longa, hoje em dia ela se encurtou, mas a cauda longa ela permitia o controle de arremesso e rolamento no voo horizontal. Porém, isso dificultava que a ave realizasse ações como voltar, subir ou mergulhos. O Ictiornis. Ele é considerado um dos únicos pássaros dentados do período Cretáceo. Ele possui um bico de transição pequeno e sem palato, porém possui um aparelho alimentar similar ao das aves atuais, com um cérebro relativamente moderno. Essa região temporal do cérebro é bastante parecida com a dos dinossauros, mas essa combinação de características antigas e atuais mostra que atributos importantes do cérebro e do paladar evoluíram antes da redução da musculatura da mandíbula e da transformação completa do bico. O Asteriornis maastrichtensis. Ele era uma ave moderna, mais antiga do mundo. O tamanho aproximado de uma gaivota viveu há mais ou menos 67 milhões de anos atrás. O Asteriornis exibe uma combinação anteriormente não documentada de características semelhantes a galináceos, que são aves terrestres, e anseriformes, que são aves aquáticas. Por exemplo, os ossos do topo e na parte de trás da cabeça se assemelham muito a de patos modernos, enquanto o rosto e o bico têm ossos não fundidos, como visto nas galinhas e perus de hoje em dia. O Archaeopteryx. Ele foi encontrado na Alemanha em 1860 aproximadamente. É uma das descobertas de fósseis mais importantes, aproximadamente do tamanho de um corvo. A mescla de características de ave e dinossauro é uma ilustração de transição evolutiva muito clara. Os espécimes encontrados são do período Jurássico de 150 milhões de anos atrás, aproximadamente, com dentição completa, cauda longa e 3 garras, mostram a sua relação com os antigos ancestrais, e apresentavam penas que evidenciam seu parentesco com as aves atuais também. Nesse slide demonstramos uma pena de aproximadamente 150 milhões de anos, que foi a primeira encontrada na Alemanha já descoberta. Nessas fotos temos um exemplar de onde a pena se localizava, que é semelhante às penas que se encontram nas aves atualmente. A anatomia cerebral. Também foi analisado se o cérebro do Archaeopteryx compartilha detalhes anatômicos. Na pesquisa foi relatada a descoberta de uma estrutura chamada de VUST. Essa estrutura ela ajuda na percepção e no processamento visual durante o voo. Um detalhe é que o VUST foi encontrado previamente somente em pássaros vivos depois. Ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são característicos das aves e estudos mostram que a coluna vertebral do Archaeopteryx possui pneumaticidade intraóssea e aqui, nessas imagens, observamos a cabeça e os ossos pneumáticos na coluna vertebral do animal. Sacos aéreos. Uma estrutura incomum das aves é a estrutura do seu pulmão, em que o ar diverticular penetra os ossos e é visto que o Archaeopteryx possuía 2 dos 5 sacos aéreos encontrados nos pássaros modernos. Algumas características são comuns para além de espécies especificadas, como a embriologia. Um grupo de cientistas da eScience, que é a revista mais importante de ciência do mundo, verificou que tem um ovo fossilizado com um embrião de 27 centímetros, com a posição com a cabeça entre as pernas. Visualizamos aqui nesse slide a coluna vertebral do animal, a cabeça e as pernas. Essa posição ela foi somente encontrada em dinossauros aviários prestes a eclodir e também é semelhante às aves da nossa época que possuem a mesma forma. Vemos aqui outras características, como a funcionalidade dos dedos e do calcanhar, e esse outro esqueleto de dinossauro evidenciando os 3 dedos funcionais e o calcanhar em posição superior.
Em conclusão, evidenciamos que os fósseis são importantes evidências de evolução, pois através deles podemos ver espécies ancestrais completamente diferentes das que podem ser observadas atualmente, aos poucos dando lugar a espécies intermediárias que mostram semelhanças tanto com a espécie ancestral quanto com a espécie atual, tendo características mantidas e algumas modificadas, e contribuindo para a existência dos animais que vivem na atualidade. Finalizamos com a frase que resume bem o que é biologia, do geneticista e biólogo evolutivo Theodosius. Nada na biologia faz sentido, exceto pela luz da evolução. Aqui temos algumas referências bibliográficas e nome dos componentes do grupo.